Olá, muito bom dia a todos os assinantes aí do TVI News. Está mais uma edição aqui no ar do TVI. Eu agradeço a você pelo carinho da sua audiência, por estar aqui sempre compartilhando conosco das nossas programações. Hoje, terça-feira, o clima em Itabuna está em 27 graus, a chuva deu aquela trégua, né? A gente que passou uma semana difícil aí por conta das fortes chuvas e agora a chuva, graças a Deus, deu uma trégua, o tempo está mais estável e a gente tem aí 27 graus em Itabuna. Aparentemente, de acordo com a previsão do tempo, nublado, mas o céu até então está limpo, né, com relação à semana passada, podendo chegar a máxima hoje de 28 e a mínima de 21 graus. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, 23 graus, muito nublado. O tempo, porém também estável, né, sem previsão aí de chuva, podendo chegar a máxima de 25 e a mínima de 15. Salvador, nossa querida capital, 28 graus, muito nublado também, podendo chegar a mínima de 24 graus. Ilhéus, nossa princesinha do sul, 26 graus, muito nublado, podendo chegar a máxima de 28 e a mínima de 22. Guararema, nossa querida cidade vizinha, 26 graus, podendo chegar a máxima de 28 e a mínima de 21. A previsão do tempo está bem semelhante aqui no sul da Bahia, né? Pelo menos as pancadas de chuvas e as possibilidades aí de cheias passaram-se, graças a Deus. A gente tem ainda alguns desabrigados, porém já estão retornando para suas casas, pois o rio abaixou o nível, né? O rio Cachoeira aqui nas últimas semanas causou um grande susto na população de Itabuna, visto aí 2021, que foi um ano difícil, que foi o ano das enchentes. Dezembro realmente foi um ano que marcou muito aqui a nossa cidade de Itabuna, não só Itabuna, mas toda a região sul que sofreu aí com as cheias. Ontem a gente teve aí jogo do Brasil, né? O Brasil que deixou aí os brasileiros muito orgulhosos, com 4-1, foram 4 gols aí belíssimos no primeiro tempo. E um gol aí do time adversário, que foi a Coreia do Sul. A gente, só passando para lembrar, pessoal, que se você está acompanhando essa programação e quer compartilhar com seus amigos, é possível. É só compartilhar o link do YouTube do canal TVI News Brasil. Você consegue estar aí compartilhando o link do YouTube com os seus amigos, participando via comentários. E tem também o nosso aplicativo, que é o TVI Play, que você pode baixar, já está disponível na Play Store. O TVI Play, ok? Se você quiser, você também pode estar mandando vídeos aí da demanda do seu bairro, da sua cidade. O importante é que você participe conosco. O Cássio vai exibir um número aqui na tela do WhatsApp. Lembrando que esse número é um número apenas para recebimento de mensagens, tá? Então não faça ligações para esse número, mas você pode estar mandando vídeo e estar filmando aí qual é a demanda da sua região. A gente também tem a parceria com o Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste, aqui da nossa Bahia, onde você consegue acompanhar todas as notícias relacionadas a notícias em geral, política e futebol. Você consegue acompanhar tudo isso no Portal à Tarde. Mas a gente vai estar mostrando aí a plataforma do Portal à Tarde e as principais notícias para que você fique por dentro sobre tudo o que está acontecendo. Vou dar bom dia a Heloísa, que está aqui no estúdio com a gente. Muito bom dia, Heloísa Rosa. Daqui de Itabuna, falando um pouquinho da área de atuação dele. Inclusive, ele já está no link, Carol. Tudo bem, então você pode chamar. Bom dia, Antônio. Já está no link aqui com a gente, o Antônio está ali ajeitando a câmera. Muito bom dia. Consegue me ouvir bem, doutor Antônio? Pronto, eu não estou recebendo o seu retorno. A produção vai mandar um outro link, porque esse link aí está com algum tipo de falha. Quem é o doutor Antônio, Luísa? Explica para o pessoal, por favor. Então, ele é o doutor Antônio Carlos Rodrigues de Moraes e ele é o juiz da 3ª vara daqui dos juizados da cidade de Itabuna. E hoje ele vai estar aqui com a gente, Carol, falando um pouquinho da área de atuação dele, falando um pouquinho dos principais casos, as principais demandas que estão chegando nessa época. E aí daqui a pouquinho ele vai vir falar com a gente. Entendi. Então, enquanto não funciona aí o link do juiz, é importante a gente mostrar o Portal à Tarde, né? Portal à Tarde para a gente poder ficar por dentro das notícias. Aí eu vou pedir aí que Heloísa, enquanto o link do convidado não chega,
Mostre um pouquinho pra gente o Portal à Tarde, para o pessoal de casa ficar por dentro sobre tudo o que está acontecendo. Gente, só lembrando que o Portal à Tarde ele é um portal 100% gratuito, ok? Então, se você aí quer acompanhar as notícias do Portal à Tarde, pode ficar tranquilo que você não vai receber nenhuma cobrança por isso. É um portal 100% gratuito. Então, você pode acompanhar aí o Portal à Tarde de qualquer lugar. É muito simples, você vai buscar aí www.tviplay.com.br e através do TVI Play você consegue acompanhar o Portal à Tarde. É só você clicar em notícias. Clicando em notícias, você consegue ser automaticamente direcionado aí para o Portal à Tarde e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Lá você vai ter as abas para escolher entre esporte, notícias em geral, política. A gente está aí com muita notícia de esporte, principalmente por conta do jogo de ontem do Brasil, né? O Brasil aí que meteu 4 gols e deixou realmente a Coreia do Sul aí, deu uma fuga na Coreia do Sul, né? Porque foi 4-1. A gente está na expectativa aí para esse Hexa vir, ainda mais com esse time titular que realmente tem jogado bastante. Heloísa já está ali no Portal à Tarde. E aí, Heloísa, o que a gente tem de destaque do Portal à Tarde? Bolsonaristas fazem protesto em hotel onde Lula está hospedado. Um grupo de cerca de 100 manifestantes fizeram um protesto contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em frente ao hotel onde o político está hospedado, em Brasília. Eles chegaram ao local em ônibus no fim da tarde com o intuito de acampar no local, com bandeiras e palavras de ordem. Os manifestantes se vestiam de verde e amarelo e parte deles eram de indígenas, trajados de cocares e vestes típicas. Entre os manifestantes estava o influenciador digital bolsonarista Oswaldo Eustáquio, ele que organizava o momento de cada líder discursar e puxava as palavras de ordem e xingamentos a Lula e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. Vídeos da ação são compartilhados em contas do Twitter. E, além disso, os manifestantes contestavam o resultado das eleições e pediam a anulação do processo eleitoral e intervenção das Forças Armadas para impedir Lula de tomar posse no dia 1º de janeiro. A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou o policiamento ao redor do hotel. É isso aí. A gente já está com o doutor Antônio aí no link novamente. Vamos ver se agora o áudio está tudo ok. Doutor Antônio, o senhor consegue me ouvir? Bom dia, ouvindo bem. Ouvindo bem. Muito bom dia, então. Eu queria que contasse aí um pouquinho pra gente sobre, né, você é juiz da terceira vara, é isso? Juiz da terceira vara do juizado de Itabuna. Pronto, que bom. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí pro pessoal de casa, né, sobre a sua atuação aqui em Itabuna, pra gente começar essa entrevista. Olhe bem, nós temos 3 varas, né, de juizados. São as chamadas causas menos complexas, né, as causas mais simples, que envolvem a defesa do consumidor, né, a proteção ao consumidor. Essas 3 varas, primeira, segunda e terceira varas, eu sou responsável pela terceira vara e atualmente substituindo também a segunda em razão da remoção da juíza titular, doutora Carla Araújo. Então, a gente tem aqui, a demanda nossa aqui é imensa, é imensa. Então, o número de processos é uma coisa assim, absurdo, principalmente devido, né, à má prestação dos serviços das empresas e concessionárias. Então, tudo isso gera uma demanda muito grande e um assoberbamento de processos aqui nas varas dos juizados. Mas nós temos equipes excelentes, servidores muito bons, muito dedicados, e nós somos as 3 varas de Itabuna, a cidade de Itabuna, os juizados, nós somos, todos os anos, premiados pela nossa atuação. Entendi. Então, o maior número de processos é para concessionárias, é isso? Isso, concessionárias, energia, água e essas empresas, né? Essas empresas digitais, todas essas são terríveis, né? Terríveis, geram uma demanda assim
absurda. São coisas, são serviços mal prestados. Não cumprimento do acordado, a falta de entrega de produto divergente do adquirido, produto inferior ao adquirido. E tudo isso o consumidor hoje, né? Hoje não, mas desde a implantação do Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor busca o seu direito, né? Com razão. A justiça, infelizmente, não acompanha, né, essa transformação social. E nós, só a título de exemplo, nós temos o mesmo quadro de 15 anos atrás. Então, é uma briga tremenda, é uma luta tremenda nossa. Mas nós temos, como eu repito, né, nosso quadro é muito bom. Nosso quadro é fantástico, servidores fantásticos. E nós temos dado conta do recado na medida do possível, né, que são muitos processos. Para você ter uma ideia, nós temos em média, nas 3 varas, quase 100 processos por dia ajuizados. 100 processos por dia. Em torno de 60 pedidos liminares, todos os dias. É uma coisa assim, gigantesca, né? Mas temos dado conta. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Berê. Nessa época, né, que a gente está vivendo agora, pós-pandemia, na verdade pós-pandemia não, né, o Covid está até retornando. Os casos dessas reincidências, de problemas, né, principalmente relacionados ao consumidor, eles aumentaram nesse período desses 2 anos que a gente passou em confinamento, querendo ou não, tivemos que nos acostumar com a outra realidade, né? Não, Heloísa, não vejo não. Não vejo não. O ritmo foi o mesmo, viu? Inclusive, quando passamos a atuar no sistema de telepresencial, né, em home office, quando as unidades estavam fechadas para o público, o procedimento, o ritmo foi o mesmo. Inclusive, hoje, nós nos adaptamos, né, os advogados se adaptaram, as partes. A questão telepresencial tem fluído muito bem mesmo. Não vejo correlação entre Covid e aumento de demanda, não. Inclusive, teve algumas audiências que até foi melhor, né, durante a pandemia, porque puderam ser realizadas de forma remota. Às vezes, casos pequenos, simples, como essas diligências assim para a Coelba, para empresas de energia elétrica. Eu lembro, né, que muitas dessas audiências que às vezes tinham que acontecer presencial e muitas vezes eram canceladas por algum motivo, acabou facilitando, né, de modo remoto, porque estando em casa era mais fácil de cumprir aí essa agenda. O advogado, à parte, né, pode acessar o seu celular da própria residência, em qualquer lugar que esteja. Pega o link, entra no link e participa da audiência. O grande problema que nós temos com relação às pessoas assim mais humildes, né? Diríamos assim, as pessoas que não têm um acesso a um computador, a um celular melhor, essas pessoas passaram muitas dificuldades e continuam passando, né? Agora, os advogados agora sempre auxiliam, né, essas pessoas mais humildes, que não têm acesso a um celular de qualidade, não têm acesso a um computador para acessar a audiência. Mas no começo foi um pouco difícil para essas pessoas, mas tem melhorado muito. Hoje o advogado trabalha com tranquilidade. Hoje mesmo já recebi 6 contatos de advogados em demanda de processo. Despachei todos via celular. Então a tecnologia chegou, né? E essa mudança chegou para ficar. E eu acho que não tem retorno, não. Uma mudança que chegou para facilitar, né?
de certa forma, porque foi até bom para poder adiantar esses processos, porque quando a gente sabe que quando as coisas são presenciais, são um pouco mais complicadas por conta da demanda, de você ter que sair de casa, e parece que as coisas ficam mais complicadas de resolver, que é mais minucioso, Mais a questão burocrático, remota, né? A questão remota não, porque você consegue resolver ali do seu celular, de sua casa. Então, acho que isso facilitou até para poder liberar mais processos, né? Não ter um certo acúmulo. Facilitou e está facilitando, né? E agora é só melhorar cada vez mais esse sistema, né? Nós temos, como eu disse para vocês, para a Heloísa e para você, a quantidade de processo nossa é gigantesca. E a justiça não acompanha essa transformação social, infelizmente. Não acompanha como deveria acompanhar. Nós estamos sempre a reboque das transformações sociais. Então, a gente tem que ter uma readequação do quadro de funcionários, porque não é possível, né? Nós ficamos com o mesmo quadro, o mesmo número de pessoas, de servidores, de 15 anos atrás. 15 anos atrás, a realidade era outra, totalmente diferente. E assim, a gente tem que lutar, né, todos juntos, a sociedade civil, a OAB, principalmente, né, as partes, para que a gente sempre fique melhorando esse judiciário, cobrando, né, cobrar o concurso, novo concurso, e para que a gente possa melhor atender a população e aos judicionados e aos advogados. Com certeza. E aí, Heloísa, mais alguma pergunta? Não. Eu gostaria de agradecer, Beré, sua participação aqui com a gente. Nós sabemos que seu tempo é bem corrido aí, inclusive a gente não pode prolongar muito a entrevista, você já tinha conversado com a gente, e nós gostaríamos de agradecer sua participação aqui, agradecer você vir aqui contar um pouquinho pra gente de como tá a rotina de vocês, né, nessa nova adaptação, nesse novo modelo. É muito bom saber que essa forma tem facilitado o trabalho de vocês, e as portas estão abertas para uma segunda oportunidade, para você vir aqui com mais tempo, conversar com a gente, bater um papo, até mesmo presencial, viu? As portas estão abertas para te receber. Tá bom, Heloísa, eu que agradeço. Como é o nome da colega? O meu nome é Carol, doutor. Conseguiu ouvir? Pronto, Carol. Carol e Heloísa, eu que agradeço. Estamos aqui à disposição. Obrigada, a gente também, viu? Se tiver alguma coisa aí para mandar, para notícia, pode estar mandando aí para a gente que a gente exibe aqui no programa. Tá bom. Obrigado. Até logo. Carol, então, daqui a pouquinho... Falamos aí com o doutor Antônio, né? Juiz da Terceira Vara. E daqui a pouquinho a gente vai falar de um festival que vai rolar aqui, Carol. A gente vai ter 2 pessoas aqui, inclusive uma delas é um artista que vai estar nesse festival, falando aqui com a gente um pouquinho. E que festival é esse? É o Aquilombola, uma mostra de música autoral preta que vai fazer tremer o sul da Bahia. São 12 horas de muita música boa à beira do mar. E vai ter várias atrações de Salvador, inclusive muitas delas, tá? E vai rolar agora nesse sábado, dia 10 de dezembro, lá no Mico Leão Music. E aí a gente vai tá aqui, nesse instantinho, daqui a pouco, a gente vai receber via link, né, 2 artistas que vai estar, né, presentes no festival, para a gente falar um pouquinho para vocês de como que vai ser isso. Carol? Onde vai ser o festival? Lá no Mico Leão Music. Em Ilhéus, né? Isso, exatamente. Não é Itabuna, não. É gratuito? Então, como eu falei, daqui a pouquinho as pessoas vão estar aqui falando um pouquinho do festival pra gente, vão esclarecer melhor todas essas dúvidas que a gente está tendo, se vai ser pago, como que vai funcionar, tá? Mas, a princípio, daqui a pouco receberemos. Entendi. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar com esse pessoal aí do festival. E, pessoal, uma notícia aqui, que é referente ao Fundo Global, que doou 5,3 milhões de dólares aqui para cacau e cultura do sul da Bahia. Assunto importante aí para a gente tratar sexta-feira no nosso quadro Economia Verde. Sabe que o cacau aqui é um mercado muito importante na nossa Bahia. É o nosso ouro, né? O ouro baiano, o cacau. A Bahia que por muito tempo, né, ficou em primeiro, e ainda está em primeiro lugar, né? Saiu aí notícias há um tempo atrás de que o Pará seria o maior produtor.
Mas foi feita uma pesquisa, nesse levantamento a Bahia ficou em primeiro lugar aí, com esse fruto que atrai tantos milhões, né, tantos turistas e é exportado para vários lugares do mundo, o cacau que sai aqui da nossa Bahia. E esse Fundo Global, né, para o Meio Ambiente, aprovou o projeto de conservação da Mata Atlântica por meio do manejo sustentável das paisagens agroflorestais do cacau, da Comissão Executiva aí do Plano de Lavoura Cacaueira, CEPLAC, né? CEPLAC, nossa querida CEPLAC. Com isso, vai receber a doação de 5,3 milhões para cacau e cultura. O projeto ele foi elaborado em parceria com a ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. De acordo com o diretor da CEPLAC, o Valdec Araújo, o projeto pioneiro tem capacidade para acelerar a transformação e a modernização da cacauicultura no sistema Cabruca, garantindo aí a preservação e a conservação ambiental. Abre aspas, ao tempo que propiciará assistência técnica gerencial e a construção de um novo modelo de desenvolvimento para a região, usando tecnologias disponíveis como materiais resistentes. A praga, técnicas de manejo e fermentação, destaca aí. O diretor da CEPLAC afirmou, inclusive, que parte dos recursos será destinado para apoiar iniciativas de remuneração por serviços ambientais. Todas essas ações aí são formas pelas quais a sociedade, em suas mais variadas representações, poderá trabalhar em conjunto com o Estado nas diversas esferas para o desenvolvimento regional sustentável. A estimativa é que o projeto beneficie 3 mil agricultores familiares do sul da Bahia que produzem cacau sobre o sistema Cabruca, que é um modo de cultivo agroflorestal, onde árvores nativas fazem sombra aos cacaueiros. De acordo com a CEPLAC, 74% dos 93 mil produtores aqui, que cultivam cacau em quase 600 mil hectares no Brasil, pertencem à categoria de agricultura familiar. O representante, inclusive, aí da FAC do Brasil, Rafael Zavala, destacou que alinhar a conservação da biodiversidade com paisagens produtivas é uma das abordagens mais eficazes em prol da manutenção dos serviços ecossistêmicos e desenvolvimento social das produções aí rurais. Inclusive, tem aqui um trechinho de fala do Rafael Zavala, que é o diretor da FAC. Ele diz o seguinte: para a FAC, esse projeto é extremamente importante, não só pelo seu aspecto social, mas por possibilitar a expansão e recuperação de áreas degradadas, aumento da conectividade ecológica, apoiada em mecanismos financeiros e por meio de geração de renda, o que permitirá que os resultados do projeto sejam sustentáveis ao longo dos anos. Essa foi a fala aí do Rafael Zavala, ele que é diretor da FAC, e teve aí essa doação de 5,3 milhões, que é uma doação muito importante para a agricultura familiar aqui da nossa região, principalmente, né? A gente sabe que o cacau é um fruto muito importante aqui na Bahia. Em Itabuna, que há muito tempo atrás era conhecida como rainha do cacau, Ilhéus, nossa princesinha do cacau, né? Ilhéus ainda é referência na produção do cacau. A gente tem cacau exportado aí para várias empresas famosas, inclusive para fora do Brasil. A gente tem também aqui uma outra notícia que é referente à inflação aí do Banco Central. O projeto de inflação oficial para 2022 subiu para 5,92%. Infelizmente, né, a inflação aqui só subindo. A inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor deve fechar este ano em 5,92, segundo previsão feita por instituições financeiras e publicada ontem, segunda-feira, no boletim da Focus do Banco Central. O documento é divulgado semanalmente na última edição. A projeção era de 5,91, mas aí ficou em 5,92. A estimativa para 2023 também subiu de 5,2 para 5,8. Já as projeções para 2024 e 2025 foram mantidas em 3,5% e 3%. A previsão para 2022 está acima do teto de meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central, que é de 2% a 5%. Da mesma forma, a projeção do mercado para a inflação em 2023 também está acima do teto previsto. Aí o PIB, o Boletim Focus, também mostra que as instituições financeiras elevaram a projeção do Produto Interno Bruto. A soma de todos os bens e serviços produzidos no país para este ano é de 2,81 para 3,5.
Para 2023, a expectativa é que a economia brasileira cresça 0,75%, a previsão acima de que foi feita na semana anterior, 0,70%, e para 2024 e 2025, o mercado financeiro projeta expansões do PIB em 1,71% e 2%, que seria muito importante que o nosso PIB, melhorasse. A taxa básica de juros, Selic, deve fechar no ano atual com 13,75% ao ano, um juros bem gradativo, a mesma previsão da semana anterior. As últimas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central define a taxa Selic, que vai definir a taxa Selic, provavelmente deve definir entre hoje, o final do dia, até amanhã, e aí, se definir hoje, a gente traz amanhã a notícia, se definir amanhã, quinta-feira, eu trago para vocês. A previsão do Boletim Focus para 2023 é que a Selic fique em 11,75%, acima dos 11,5% projetados na semana passada. A estimativa também para 2024 subiu de 8,25% na última semana para 8,50% nesta semana. Para 2025 foi mantida a previsão da Selic em 8%. Já o câmbio, em relação à taxa de câmbio, as instituições financeiras prevêem que o dólar encerre o ano com a cotação de 5,25%, abaixo dos 5,27% da semana passada. Em 2023, a projeção de 5,25% foi mantida aí para o dólar. Nos 2 anos seguintes, houve elevação das projeções de 5,20% para 5,23%. Em 2024, é de 5,20 para 5,21 em 2025 aí da Agência do Brasil. Então, esses aí são os dados aí do Banco do Central para o câmbio, para a taxa Selic e para a taxa de juros aí no banco. Então, a coisa realmente, pessoal, a gente espera que melhore, né? Que o PIB aumente, que os juros diminua. A gente fica no aguardo aí para os próximos anos. E o TRE Bahia, pessoal, ele fez aqui também a anulação da condenação, do prefeito de Canavieiras, a perda do mandato. Não sei se vocês se lembram, mas foi dada essa notícia aqui referente ao prefeito de Canavieiras, que estava com a condenação aí para perder o mandato dele. E essa condenação ela foi anulada pelo TRE Bahia, que anunciou a sentença de primeira instância. Em agosto passado, havia a condenação do prefeito de Canavieiras, que é o Clóvis Roberto de Almeida, o doutor Almeida, a perder o mandato por acusação de abuso de poder político na eleição de 2020, quando ele foi reeleito. Médico, o doutor Almeida foi acusado de distribuir cestas básicas e de fazer pratos em troca de votos. Ele deu uma entrevista, o advogado do prefeito, que é o Alagóis, inclusive o Alá, doutor Alá, que é nosso amigo, que sempre participa aqui com a gente. Ele é o advogado do prefeito de Canavieiras, do doutor Almeida. E o doutor Alagóis, ele disse que seu cliente havia sido condenado sem provas. Essa foi a alegação que o doutor Alagóis fez. Não se provou nada. As cirurgias que ele realizou foram em caráter de urgência. Como médico, ele não poderia deixar de atender mulheres em situação de emergência. O juiz foi levado a erro por conta de uma afirmação do prefeito, dizendo que tinha feito mais de 1.000 partos. Só que ele fez mais de 1.000 partos no decorrer da carreira dele, que ele já tem mais de 40 anos aí de carreira. Ele acrescentou que os partos citados no processo envolveram parturientes em situação de risco de vida, daí a necessidade da intervenção médica rápida. Como médico, ele não poderia deixar de atender mulheres em situação de emergência. Ainda segundo o doutor Alagóis, originalmente a ação foi movida pela coligação adversária do prefeito em 2020, mas os adversários desistiram de levar o processo adiante, o que foi feito aí pela promotoria eleitoral. O TRE Bahia acatou o argumento da defesa sobre a distribuição aí de cestas básicas. Segundo o advogado, a iniciativa da Secretaria de Bem-Estar Social de Canavieiras foi normal, dentro dos padrões de atuação da pasta, fora o período eleitoral, e não foi vinculada a qualquer indução ou pedido de voto. O prefeito acordou cedo, aí nessa segunda-feira de julgamento, por volta das 4h25, disparou mensagens em que se referiu a si mesmo em terceira pessoa. Abre aspas, Deus é justo e fiel e não vai deixar o prefeito, doutor Almeida, ser caçado por estar fazendo cesarianas de emergência, salvando vida de mães e filhos. Escreveu aí o mandatário em uma rede social. Mais tarde comemorou a absolvição desfilando em carro aberto na cidade aí de Canavieiras.
E aí, Heloísa, o que a gente tem aí agora? Então, Carol, a gente está aqui ao vivo com as meninas que eu te falei que a gente iria chamar do festival que vai rolar no sábado, dia 10, lá em Ilhéus, no Mico Leão Music. Estamos ali com elas, né? E a gente gostaria de saber, meninas, primeiro, bom dia, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês, receber vocês aqui. E eu gostaria de saber, fala um pouquinho pra gente de como surgiu a ideia desse festival. Como surgiu toda essa ideia desse Aquilombola? Bom dia, galera. Eu sou cantora e compositora. E essa é Dito Belmonte. O áudio tá dando para ouvir? Muito bom dia. Tá ouvindo a gente bem também? Sim. Pronto. Conta Tá aí, dando então pra um ouvir pouquinho pra gente sobre esse evento que vai acontecer. O Aquilomba Festival é um encontro de artistas negros do litoral sul da Bahia. Nós que somos artistas negros, compositores, e temos uma carreira aqui na região. Até mesmo falando do cenário nacional, né? Quem é preto sabe que precisa criar um ecossistema, criar um cenário favorável, criar o espaço para poder existir enquanto artista. Porque as oportunidades são diferentes, né? A partir desse recorte racial. Então, pensando nisso, a gente criou mais uma oportunidade para que a nossa música resista e exista. E esse espaço é o Aquilomba Festival, que eu vou estar lançando o meu novo single ao vivo, chamado Mais de 30, e também trocando palco com grandes nomes, né, da nossa música, que se pode falar um pouco mais da programação. A gente priorizou reunir os artistas que são daqui, né, de Ilhéus, de Itabuna, do sul da Bahia, e trouxemos também a banda Panteras Negras de Salvador, que é uma banda que tem um nome muito interessante e forte, uma identidade muito potente, é a primeira banda instrumental negra LGBTQIAP+, do mundo, e ela surge na Bahia, então é um grande marco, né? Eloá, que é o grande centro, né, desse evento, nós criamos o festival com o intuito de lançar Mais de 30, que é o single que a gente vai fazer ao vivo, tá bom? A gente tem Izzy Duque, que é um nome incrivelmente forte aqui no sul da Bahia, Izzy é de Itabuna, então ela vem com um show muito, muito, muito bom. A gente tem a banda O Quadro, que é conhecidíssima, né, nacionalmente, internacionalmente, está há algum tempo, há 4 anos, né, sem tocar aqui em Ilhéus. Então, desde 2018. Então, perceba, é uma banda que é oriunda daqui, tem músicas Netflix e novela, e a gente não tem tido essa graça de tê-los aqui perto, né, essa oportunidade. Então, mais ainda, DJ na Araújo, DJ Sadam, que também imprime uma identidade muito forte no seu trabalho, enquanto DJ, enquanto selecta. Então, essa programação foi muito bem pensada para que a gente se sentisse pertencente mesmo, é o que ela fala de ecossistema, né? A gente precisa criar essa rede, a gente precisa fortalecer essa rede para que as coisas aconteçam. Se nós não fizermos, as coisas não vão acontecer, a gente precisa realizar. É a primeira edição desse evento? É a primeira edição, estreia. Vai acontecer lá em Ilhéus, não é isso? Ali na rodovia. Isso. Qual o endereço? Ilhéus Olivença, quase em Olivença, em frente à Praia Backdoor, no espaço Mico Leão Music. Sim. Então, todos os participantes desse evento são participantes negros, é isso? Exatamente, o protagonismo é negro. Os aliados é óbvio que são bem-vindos. Temos vários parceiros brancos também. A gente não realiza nada sozinho, né? Não tem como se isolar num planeta, né? Fazer o apartheid, ao contrário. Isso não é a nossa proposta. Mas o protagonismo é... A verdade é realmente essa, né? A intenção do evento é combater aí um certo tipo de preconceito, né, Heloísa? Exatamente, Carol.
E assim, muito interessante a iniciativa delas, né, de proporcionar, de promover um evento que engloba e consegue incorporar todos os artistas negros aqui da região, né? Eu acho que é uma inclusão muito necessária, Carol. Com certeza. O link das meninas travou, voltou aí. Vem cá, meninas. Foi. Agora voltou. Mas ao vivo é assim mesmo, a gente sabe que acontece. Exatamente. Eu queria saber o seguinte, inclusive, já que vocês estão fazendo esse evento aí em prol de toda essa causa, que eu acho que é uma causa bem válida, a gente está sempre debatendo. Com relação ao racismo hoje aqui no Brasil, vocês acham que a situação está melhorando? Que talvez o uso da internet, agora a possibilidade que as pessoas têm de filmar um certo ato de racismo, vocês acreditam que podem estar ajudando a reduzir, a melhorar, a conscientizar mais as pessoas? Olha, o IBGE confirma que os subempregos, a situação de miséria, de salários menores, de dificuldades financeiras, as classes sociais mais baixas, ainda áreas ocupadas majoritariamente, predominantemente pelas pessoas de raça negra, de etnia negra, ou parda, ou indígena. Então, assim, o Brasil ainda está engatinhando nesse processo. E, obviamente, a internet é uma ferramenta interessante de denúncia e de flagrantes, né, que a gente consegue ter um pouco mais ferramentas a favor, assim, né, dessa luta. Mas a luta maior acontece no poder público, né, na boa vontade desses profissionais de justiça, de polícias e etc., para fazer com que os racistas sejam punidos. O maior desafio no Brasil, na minha opinião, não é, provar que o racismo existe, porque tem até dado, né, do IBGE e entre outras provas que ele existe. A gente tem mais tempo de escravidão na nossa história do que de abolição. Então, é comum que os casos de racismo... A nossa maior preocupação é realmente a impunidade, que faz com que esse racismo se perpetue e que a gente tenha, mesmo com a internet em mãos, mesmo com ferramentas, que a gente não consegue punir os outros com tanta eficácia da forma que está previsto na lei, assim, né? Ainda tem muitas coisas para a gente conquistar, mas estamos engatinhando aí. E a cultura é uma grande arma, né? O poder da arte, assim, é inegável o quanto que é importante a gente lutar por meio da arte também, para conquistar esse espaço aí, conquistar essa justiça, né? Com certeza. E vocês estão fazendo isso com esse evento, né? Eu queria até que vocês contassem como é que esse evento vai funcionar. Vai ter música no evento? Como é feito mais ou menos assim a organização? Um spoilerzinho do que vai acontecer. É tudo que o povo está perguntando. São muitas horas de programação e às vezes, nesse tempo de internet que você acabou de comentar, né? Às vezes não dá tempo, ninguém quer ler um texto maior e tal. Então vamos lá. 3h30 da tarde começa o evento. A gente está com uma parceria com o bar A Baronesa. E esse bar vai oferecer um drink de boas-vindas para querido até 4h30. Mas a partir das 16 horas, Araújo, que é a nossa DJ de Itabuna, vai começar sua apresentação. Eu acho que com vinil, né? Que ela com vinil e exaltando a cultura negra já desde cedo. A ideia é fazer o nosso pôr do sol, porque é em frente à praia o espaço, então é um pôr do sol bem lindo. E esse show vai até as 18 horas, né? Diná vai até 17 e logo após entra Sadam. E logo após tem Sadam nesse pôr do sol também. Depois dessa prévia dos DJs, entra Panteras Negras. Após Panteras Negras, a cada intervalo entre uma banda e outra, tem um setzinho dos DJs juntos ali fazendo a programação fluir, né? Panteras Negras é uma banda instrumental, então já vai caminhando para a música com letra, né? Depois vem o meu show, Eloá Monteiro,
que vou fazer o lançamento de mais de 30, e as minhas composições e as músicas autorais que estão disponíveis, os maiores sucessos, assim, das plataformas de streaming. Easy Duque, de Itabuna, fazendo seu show autoral, e de algumas releituras também. Ela é do rock, Easy Duque, tem umas releituras muito interessantes do movimento Mangue Beat. Na sequência, nosso auge da noite, que é a banda Quadro, que a gente é fã também, fica tudo assim, tudo tiete, controlando, né, amarrando essa tietagem para não deixar ninguém constrangido. Mas entra o Quadro meia-noite, meia-noite e meia. Na sequência, voltam os DJs até 3 da manhã. Durante o evento, a gente vai ter pinturas típicas, né, da etnia preta, pinturas africanas, com maquiador profissional. Intérprete de Libras. Durante os shows com letra, Eloá Monteiro e Duque e o Quadro, a gente vai ter interpretação de Libras para a comunidade surda, que é letrada, né, nessa língua de Libras. Que mais, amiga? A gente vai ter também uma transista disponível para penteados rápidos, para quem quiser dar um tapa no visual, tapa o vai poder usar esse serviço também. E uma grande festa. O bar vai ser da Baronesa, que é um lugar aqui de Ilhéus bem especial, que acolhe muito essa comunidade preta, acolhe muito essa comunidade LGBTQIA+. Então, vai ser uma grande festa, realmente. Entendi. Depois a gente queria falar dos nossos apoiadores também. Com certeza. E como é que faz para adquirir o ingresso para quem se interessa aí no evento? Os ingressos estão à venda pelo site Even3, se escreve even3numeral.com.br, para compras no crédito, parcelado, etc. Os ingressos também estão à venda numa central via Pix, que a gente fez no WhatsApp. 7399527158 é o telefone da produtora que está atendendo essas vendas de ingressos. A meia entrada é permitida para estudantes de até a graduação, para possuidores do ID Jovem. O comprovante de matrícula vai ser aceito como comprovante de condição, né, de estudante. Idosos também pagam meia, deficientes também pagam meia. Então a gente tentou facilitar de todas as formas. Tem um bate-volta também que sai de da FC e também pega pessoas em Ilhéus a preços também populares. A gente está fazendo desconto. O primeiro lote virou ontem, a gente está no segundo lote já. Mas para quem compra o bate-volta, a gente mantém o preço do primeiro lote. Entendendo também a situação aí, né, do sul da Bahia, de chuvas, de algumas dificuldades, a gente está tentando abraçar esse quilombo aí da forma mais inclusiva que a gente consegue, mas os patrocínios ainda não existem, então a gente está da venda desses ingressos para que essa festa seja mais linda. Então é importante que o público entenda, compreenda que tem muitos custos que estão sendo passado por conta da falta desses patrocínios. Então, ninguém aqui quer ficar milionária. É necessário. A gente tem se deparado aí realmente com bastante casos assim de racismo. Eu queria entender se, na opinião de vocês, né, o evento, claro, eu acredito que o evento vai passar uma forma também de conscientização, né, para aquelas pessoas, principalmente para os brancos, né, porque o negro, a pessoa de pele negra, ela sabe o que ela passa, todos os dias ela sente de fato na pele, né. Normalmente os brancos que precisam se conscientizar e entender mais sobre o racismo e essas práticas. Esse evento vai ter também mensagens de conscientização para as pessoas? A própria estrutura do evento, ela já é uma mensagem, né? Aqui em Ilhéus a gente tem muito essa característica de mulheres pretas estarem na vanguarda de produção autoral, da música autoral, né? Produção cultural.
Então, essa já é uma mensagem de que a gente está ocupando, mesmo que as pessoas, né, queiram mascarar isso, mesmo que as pessoas não apoiem, mas a gente tem sido emissora desses movimentos importantes. As pessoas brancas que se propõem a estar nesse evento, estão compreendendo a proposta, elas com certeza já sabem qual é a identidade do evento, já sabem qual é a aposta do evento. Então, a própria estrutura dele, né, já é uma mensagem para essa artistas que vão participar aí do evento. Acho que deu uma travada o link das meninas. Mas, Carol, ouvidos. Eu tô ouvindo a voz das meninas aqui ainda. Acredito que é a internet. Sempre foi, não, já iniciam esse universo, entendeu? Então, no evento, propriamente, As meninas ainda estão no link? Ah, o link congelou. É um evento bem interessante, né, Luísa? com certeza, como você veio abordando, Carol, é muito fácil, né, a gente falar quando a gente não vivencia, quando a gente não passa, né, quando a gente não sofre na pele. E eu acredito que é um evento muito importante, porque é de extrema importância fazer esse trabalho inclusivo para artistas negros, e não só para os artistas, mas também para as outras pessoas que vão prestigiar, principalmente se sentirem representados, sabe? Olhar para o artista e você se ver, você conseguir se enxergar. Eu acredito que hoje é algo de muita relevância para a gente, né? Muita relevância mesmo, né? Os negros que por muito tempo ocuparam posições baixas. Exatamente. Eram vistos apenas como os cargos realmente de subordinado, né? De subordinação. Inclusive, a nossa própria convidada veio abordando, né, de todo esse nosso histórico de escravidão. Então, o nosso país, enfim, o nosso país tem uma dívida muito grande com os negros, por tudo que foi feito com eles, né, por anos, com a gente, por anos, por muito tempo. Então, eu acredito que hoje em dia a gente dá espaço para pessoas que sofreram tanto desde seus antepassados é de extrema importância e é essencial. Com certeza. Sabe uma coisa que me admira muito é justamente a questão, Heloísa, do Brasil, um país que é tão mestiço, né, com tantas raças, com tantas cores, existindo preconceito aqui. Aqui, que é onde está a maior parte, depois da África, claro, a maior parte de população negra é brasileira. Na Bahia, acho que do Brasil, a Bahia é onde tem a maior população negra, e a gente ainda vê muitos casos de racismo aqui no Brasil e aqui na nossa região. Verdade, Carol. Infelizmente, é algo bem difícil. O link das meninas. As meninas vão voltar com a gente ainda, vão falar mais um pouquinho, que a gente ainda tem algumas perguntas para fazer para elas. Eu acabei de entrar em contato com elas aqui. A produção está informando aqui que a internet das meninas do link aí tá ruim, né? Que não está possibilitando aí dar continuidade para a entrevista. Mas acho que deu para entender, né, pessoal, bastante aí sobre o evento. Esse evento vai acontecer em Ilhéus, ali na rodovia Ilhéus-Olivença, frente àquela praia Beiquidó, um local de evento ali em frente. Tem aí a possibilidade de comprar o ingresso. As meninas passaram aí o Pix, né? A gente viu na entrevista. Essa entrevista também vai ficar gravada, então para quem não conseguiu anotar, é muito simples. Eu vou até estar repetindo para vocês. E nós temos os cards, Carol, do evento. A gente pode passar a produção? A gente pode exibir, por gentileza, o card? Eu vou repetir o número do Pix para o pessoal. O número do Pix aqui para o pessoal que não conseguiu anotar e quer participar do evento é o 739-9952-7158. Então, para você que quer participar, 739-9952-7158 e vai contemplar aí o Aquilombar? Aquilombola Festival. Vem aí Aquilombar. Então, vai ser sábado, dia 10 de dezembro, na beira do mar.
Vai ter bastante artista, viu? Vai ser um evento bem legal, diferente, para você aí prestigiar. Isso mesmo. E, Carol, eu tô aqui com uma notícia de lá de Salvador. Uma notícia que recentemente a gente tem até noticiado muito. Aqui a gente está com essa notícia do gerente de hotel que foi preso por posse de pornografia infanto-juvenil lá em Salvador. O gerente comercial de um hotel foi capturado em flagrante na manhã dessa terça-feira, dia 6, após ser flagrado pelas equipes da Delegacia de Repressão e Combate a Crimes contra o Adolescente, com uma grande quantidade de pornografia infanto-juvenil. De acordo com as informações da Polícia Civil, a prisão aconteceu na residência do suspeito, no bairro da Pituba, durante a 10ª fase da Operação Luz na Infância. No imóvel foram apreendidos 2 computadores, HDs externos, pendrive, disquetes, CDs e roteadores para serem periciados. Em um dos equipamentos foram achados cerca de 503 gigas de pornografia infantil. Alvo de mandato e busca de apreensão, ele foi preso em flagrante, autuado pela posse do material. E a ação, que foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, acontece em 16 estados e 5 países, Carol. Então a gente tem aí, né, mais uma notícia de prisão por posse de pornografia infanto-juvenil. Infelizmente, né, um absurdo. A gente fica realmente estagnado, triste com esse tipo de notícia, é notícia que chega a embrulhar o estômago, né? Pessoal, a gente tem aqui uma notícia que é sobre uma notícia boa, né? Que é o programa Juventude Produtiva, que foi lançado aí pelo governo da Bahia. É isso mesmo. Mais um programa aqui para os jovens. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a SETRE, lançará o programa Juventude Produtiva. Eu vou até convidar o Davidson, né, Magalhães? Ele que já esteve aqui com a gente algumas vezes, já vim aqui novamente falar sobre esse Juventude Produtiva. Eu vou estar dando aqui para vocês, né, um spoilerzinho de como vai funcionar. Vai ser voltado para estudantes e egresso da rede pública de ensino. Nesta quarta-feira, viu, amanhã, então a gente não vai conseguir provavelmente fazer entrevista sobre o assunto. Vai ser no Colégio Central da Bahia, em Salvador. Segundo o governo do estado, o investimento vai ser de 8 milhões e atenderá 16.400 jovens de 16 a 29 anos por meio de capacitação e orientação para atividades empreendedoras e geradoras de renda. O programa agrega ações articuladas e complementares com o intuito principal de criar oportunidades reais para a independência e financeira dos jovens, aliando conhecimento técnico, criatividade e o interesse da juventude pelo mundo digital. Explica aí, né, o titular da SETRE, que é o nosso Davidson Magalhães. Inicialmente serão disponibilizadas 2.300 vagas para os projetos Gestão Jovem, que promoverá aí a formação na área de gestão de projetos e negócios criativos para afroempreendedores e a aceleração do seu corre, que oferecerá aí educação empreendedora com conteúdos de gestão financeira, planejamentos e vendas em plataformas virtuais. As inscrições poderão ser realizadas no site www.cetre.bahia.gov.br a partir desta quarta-feira. Então quarta-feira vai abrir as inscrições. A gente vai estar falando sobre esse assunto, né? Quando tem assunto assim importante para o jovem, é bom a gente sempre bater na tecla. Então você jovem aí de 19 a 29 anos, tá abrindo aí essa oportunidade. As inscrições vai ser no www.cetre.bahia.gov.br. No próximo ano, o Juventude Produtiva abrirá vagas para novos projetos como Força Jovem, que preparará estudantes matriculados no ensino médio para atuar nas etapas de produção, filmagem, edição e finalização de 24 obras audiovisuais de curta-metragem. Outra iniciativa para 2023 será o Jovem Empreendedor, destinado à capacitação social e profissional nas áreas de empreendedorismo digital, design digital, digital music, audiovisual e moda. Então é muita área aí legal para você, estudante, estar acompanhando. E a gente tem também aqui notícia, a gente sabe que está na semana aí de jogos, né? O Brasil ontem se classificou para mais um, vai jogar aí com a Coreia. Ontem deu só orgulho, né? A gente espera que sexta-feira aí dê também muito orgulho jogando contra a Coreia. E os ônibus vai funcionar também em horário, né? Em horário especial.
Brasil e Coreia do Sul, às 16 horas, vai se enfrentar aí pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para que os trabalhadores possam assistir o jogo, o horário de funcionamento do serviço foi alterado. As agências bancárias, elas vão abrir de 9 e funciona até às 14 horas, tanto em Itabuna quanto em Ilhéus. O transporte público de Itabuna terá ônibus em circulação até às 15 horas e 40 minutos e o de Ilhéus até às 15 horas e 10 minutos. Os busus dos dois municípios voltam a rodar aí logo após o fim do jogo. O Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sicomércio, recomendou que as lojas suspendam o atendimento até às 15 horas e 30 minutos. Isso aconteceu também em Itabuna, né? Em Itabuna, trabalhadores e empregadores entrarão em acordo para que o comércio funcione de 9 às 15, nos dias em que a seleção jogar aí, às 16 horas. Ontem a seleção jogou, né, às 16 horas, então ficou exatamente assim, dessa forma, os ônibus, o funcionamento do comércio também. E no caso do Shopping Jequitibá, as lojas fecham às 15 horas e 30 minutos e reabrem meia hora após o fim da partida. Já os supermercados em Itabuna não interrompem o funcionamento durante os Jogos do Brasil na Copa. Os serviços públicos que não são considerados essenciais também funcionam em expediente alternativo. As repartições municipais de Itabuna fecharão às 15 horas e as de Ilhéus às 14 horas. Então aí são os horários especiais. A gente está aqui também com a notícia referente à saúde. A gente viu que os casos aí de dengue, chikungunya e zika estão voltando a aparecer. Ilhéus, inclusive, já tem 38 casos de zika e chikungunya. CESAL aponta aí um risco de surto. Então, pessoal, você aí que está com água parada, a gente tem que fazer novamente todo aquele ritual da dengue. A gente sabe que a dengue realmente é uma doença que pode até matar em caso de hemorrágica. Os dados, eles estão voltando a acontecer. Dengue, zika, chikungunya, a gente ainda tem a Covid-19, né, que está voltando a assustar. E a Secretaria de Saúde de Ilhéus emitiu alerta também sobre o risco de surto de zika e chikungunya no município, que já identificou 38 casos da doença. A pasta aguarda a análise de 1.106 notificações suspeitas do arboviroses transmitidos aí pelo Aedes aegypti. Mesmo o transmissor da dengue. A confirmação ou descarte de suspeita é feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, o LACEN, que fica lá em Salvador. A Secretaria informou a distribuição dos casos investigados por bairros. São 128 notificações aí do bairro Conquista, 115 do Nelson Costa, 107 do Nossa Senhora da Vitória, Sol e Mar, 304 na soma dos casos suspeitos no Vilela, São Francisco, Pontal, Malhado e Hernani Sá. A unidade de pronto atendimento da Esperança na Avenida Governador Roberto Santos e a PA da Zona Sul são as unidades aí de referência para atendimento dos casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya. O mosquito depende de água parada para se reproduzir. Por isso, a Secretaria de Saúde de Ilhéus pede que a população redobre os cuidados e evite aí criadouros para o Aedes. A Prefeitura, inclusive, mantém aquele telefone que é o 73-3231-4519 para a denúncia de possíveis criadouros aí de mosquito, o exemplo de terrenos baldios e casas abandonadas. O serviço funciona de segunda a sexta, das 8 horas às 17 horas, então vamos aí nos cuidar, verificar se está tendo água parada, porque a dengue não tá para brincadeira, viu? E ainda já tem Covid-19 também, e só a gente pode prevenir aí a propagação desse mosquito, que é não deixando a água parada, né? Em caso da Covid-19, o uso de máscara, que inclusive está obrigatório. Ontem eu vi muitas pessoas sem máscaras, né? Inclusive em ambientes fechados. A gente tem que voltar a respeitar aí essas normas, pessoal. Inclusive, quem não está com o calendário vacinal completo, buscar logo a vacina. Existiu todo um tabu em cima dessa vacina, muita fake news, mas a gente viu que com a vacina realmente erradicou aí, reduziu de certa forma o Covid-19 e tem que se vacinar. Tem que se vacinar, ok? Mais alguma coisa, Heloísa? Então, por hoje? O nosso entrevistado já está no link. A gente vai chamar agora o Dr. João Paulo Giliardi, ele que é especialista em direito penal, financeiro e trabalhista. Dr. João Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. E para começar, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua área de atuação no direito. A gente recebeu aqui já, Carol, a mulher de João Paulo, que é a doutora Lara Kauark, como um casal, né, todos dois do direito. E aí fala um pouquinho para a gente da sua área de atuação, os principais casos que chegam para você.
Bom dia, Elô, bom dia, Carol, bom dia, queridos telespectadores da TVI. Elô, olha só, os casos aqui são diversos, né? A gente diz que o Kawak Giliardi é um escritório multidisciplinar, na verdade, né? Mas o carro-chefe do Kawak Giliardi é a atuação na área criminal e a atuação na área financeira. Paulo, eu acompanho o seu trabalho já há um tempo, né? E eu vejo que um dos principais pontos de atuação hoje seu é em questão de agressão contra mulheres. Eu vejo você atuando bastante nessa área. E aí eu gostaria de saber um pouquinho qual é a narrativa que você tem que ter, que um advogado criminalista tem que ter quando recebe essa mulher naquela situação de vulnerabilidade, de fragilidade, normalmente aquela mulher que acabou de ser agredida e que vai procurar o seu auxílio, né, para iniciar um processo judicial. Qual é a forma que você consegue abraçar essa mulher naquele momento? Elô, veja só, não só mulheres, mas crianças e idosos, ou qualquer pessoa que é vítima de qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica, o primeiro passo é o acolhimento, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de acolher, de ouvir principalmente, porque temos teorias bastante interessantes, Carol, que diz o seguinte: a vítima, muitas vezes, ela sente-se sempre culpada. Já observou isso? Olha, eu acho que ele me agrediu porque eu devo ter feito algo de errado, né? Mas não é. Então a gente precisa primeiro acolher, explicar a essa mulher vítima de agressão, e aí é uma coisa que me deixa bastante fora de sério mesmo. A turma fala, JP, vem com sangue no olho, eu vou. Covardia, né, desse tipo de coisa, e a gente tem que combater isso. Então, a gente procura acolher esse ser humano, que ali não é um ser humano que a gente precisa acolher, né? E daí a gente segue os trâmites legal para explicar os direitos dele, né? Principalmente dela, da mulher agredida, tá? Procura conversar com a autoridade policial para que ela tome todas as medidas cabíveis. Então, esse é o primeiro passo. Com certeza. A gente vê aí que surgiu muitos casos, né? Principalmente agora com as redes sociais, a possibilidade que as mulheres têm maior de denunciar e se sentir protegida. Eu tenho visto que a rede social realmente tem sido um manifesto de muitas mulheres conseguirem denunciar, e a gente fica feliz de ver essa força. Mas uma coisa que você falou, doutor Giliardi, pode chamar assim, né? Claro, claro. Então, essa questão da mulher se sentir culpada, e isso é um ponto importante, porque a violência, ela não é só física, né, doutor? Ela também ela é psicológica, correto? Principalmente, olha só, nós temos um mito na sociedade que a gente pensa o seguinte, que a violência é só física, Sim. né? É só agressão física. Não, observe. A violência ela é psicológica, a violência ela é financeira também, né? O homem pega o cartão da mulher, olha, você depende de mim. Sim. E a violência psicológica, ela não é tão menor quanto a violência física, não. Muitas vezes ela gera danos maiores ainda, né? E a gente tem isso na sociedade, justamente você falou bem, agora a turma começou a denunciar, começou a existir casos, eu digo sempre, já existiam esses casos, né? Com as alterações da Lei Maria da Penha, com todas as alterações legais, a mulher passou-se a se sentir um pouquinho mais segura para procurar os seus direitos, para fazer essa denúncia, né? Porque tem aquele mito social, ele estava fora de si, ele estava bêbado. Mulher, não vá denunciar não, olha só, todo mundo vai ficar sabendo. Aí vem muitas vezes a turma da igreja, seja qualquer for a igreja, não faça isso, vai gerar um escândalo dentro da igreja. Então tem essa pressão social para que a mulher não denunciasse. Graças a Deus, isso começou a cair. Eu acho muito engraçado assim, ele estava fora de si, ele estava num estado de loucura. Eu nunca vi ninguém num estado de loucura passar numa porta de academia de Vale Tudo
e falar, hoje eu tô doido, quero bater em todo mundo. Nunca vi em minha vida. Mas para chegar em casa, agredir a companheira, ele sempre tá em estado de loucura. Então, são algumas coisas que a gente tem que pensar bem. Giliardi, essa questão, né, da mulher não entender quando está sendo violada, dela achar que a culpa é dela. A gente vê que tem muitos casos de mulher que até consegue fazer a queixa, consegue dar início, só que no meio do processo acaba desistindo, retirando a queixa. E aí eu gostaria de te perguntar, quando você pega um caso desse, que é constatada realmente, você percebe que a agressão realmente aconteceu, que a violência realmente vem acontecendo e a mulher, no meio do processo, decide retirar a queixa, você tenta fazer alguma abordagem com essa vítima? Olha só, assim, sempre. E é normal do ser humano isso, tá? É normal de um casal, por exemplo, eu convivo há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, eu sempre acabo retirando a queixa. Mas agora sim, é uma ação penal incondicionada. Após aberta, o Ministério Público vai dar seguimento, independente agora da vontade da vítima, né? O Ministério Público tem tomado essas atitudes, são atitudes louváveis. Mas nós temos que buscar aconselhar, é o que eu falei sempre, buscar acolher, buscar tratar bem, explicar para ela, olha, hoje foi um soco, amanhã ele pode lhe matar. E nós temos históricos disso no Brasil, que começa com um simples xingamento e terminam em casos graves, né? Termina em morte. Então a gente tem que buscar passar isso para a mulher de uma forma mais calma, porque ali está no calor das emoções. Por exemplo, vamos lá um exemplo. Você imagine uma pessoa com 23 anos de relacionamento, se vê numa situação dessa, é um pouco difícil, porque durante esses 23 anos, você foi condicionada sem perceber a um estado de fragilidade, né? É a roupa que limita a sua roupa de usar, é muitas vezes a internet, é muitas vezes, não vá sair com sua amiga não, que sua amiga não presta, que sua amiga... Então começa a jogar você, primeiro, começa a lhe afastar do seu meio social. Segundo, começa a lhe afastar de você mesma, né? Começa a tolher as coisas que você gosta, e isso vem condicionando. Imagine aí, ao longo de 23 anos, 24, 25 anos, ali na frente, você está condicionado a isso. Certamente você acaba perdoando o agressor. Mas também nós não podemos julgar essa pessoa por conta disso. A gente tem que procurar acolhê-la e protegê-la, tentar ao máximo proteger daquele ambiente, não um ambiente vexatório, mas um ambiente tóxico. Pode falar. Ô, doutor, e você tem achado assim que a justiça realmente tá punindo esses culpados? Porque o maior medo da denúncia é esse, né? O fato da justiça, a gente sabe que existem muitas brechas e que nem sempre a justiça corre como o cidadão espera. Nesse caso em específico, que é um caso que teve muita repercussão e muita atenção da mídia, todos os olhos voltados para a violência contra a mulher, feminicídio, algumas coisas, de acordo com sua visão aí de profissional, mudaram, passaram a ser mais severas. A justiça está, querendo ou não, punindo de uma maneira melhor esses culpados? Carol, nós temos grandes avanços. Sabemos que ainda tem falhas, tem profissionais que muitas vezes não trabalham da forma que deveriam trabalhar, mas temos profissionais excelentes, e essa eu posso citar o nome numa ocorrência que eu tive domingo agora, que uma delegada fantástica, que doutora Lisdele Nobre, me atendeu num domingo à noite, 8h30 da noite, na maior boa vontade do mundo, levou até quase meia-noite a ocorrência, né? Então nós temos profissionais excelentes. Quanto à punição, o judiciário tem atuado de forma pesada em relação a isso, né? O Ministério Público tem atuado de forma pesada, percebe-se que está no caminho bastante, uma evolução bastante acentuada, né? Começa a integrar ali os sistemas, Ministério Público, Ronda Maria da Penha, Polícia Militar tem trabalhado muito bem nisso aí, Anteriormente nós tínhamos muitas queixas, né, que ligava para a polícia ia lá, nada fazia. Tinha aquele ditadozinho de marido e mulher, não vou meter a colher não. Hoje em dia o policial já sai com esse agressor, já leva
à delegacia. Temos aí delegados atuantes, como a delegada que eu citei, que de pronto, né, já arbitra ali a medida protetiva, que agora foi um grande avanço da lei, o delegado poder, né, exercer essa medida protetiva, determinando o afastamento desse agressor em relação à vítima a uma certa distância. Então, são grandes avanços. Você veio comentando, Giliardi, em relação ao relacionamento abusivo, né, as fases dele, como ele desfigura a vítima, né, como ele vem desfigurando a vítima, afastando ela da família, dos amigos dela mesma, e inclusive esses foram pontos importantíssimos que a Lara trouxe para cá. Inclusive gostaria de mandar um beijo para ela, deixar aqui o espaço sempre aberto. Lara fala disso perfeitamente bem. Mas saindo um pouco desse âmbito, né, eu gostaria de entrar agora no âmbito trabalhista, que também é uma especialidade sua. E eu gostaria de saber, nessa fase, nessa época, né, que vivemos de 2 anos quase de Covid, onde houveram muitas demissões, houveram muitas adaptações para o trabalhador, né, diante da situação que vivemos, os casos trabalhistas aumentaram nesse período? Como que foi? Conta aí pra gente. Demais, porque tem, de uma certa forma, um caso fortuito, uma força maior, pandemia de um lado, e do outro lado nós temos a legislação trabalhista, né? E aí o judiciário trabalhista teve que trazer assim um meio termo, porque as empresas também alegavam, olha, a gente precisa funcionar, a gente não consegue manter trabalhador sem vender produto, sem escoar produto. Do outro lado tinha a máxima maior, né? Olha, é preciso preservar vidas. Com isso houve demissões em massa, houve uma relativização de alguns direitos trabalhistas. Nós vimos aí no período da pandemia, por exemplo, a redução salarial com incentivo do governo para tentar manter os postos de emprego, né? Então foi um período bem difícil, onde tivemos inúmeras ações judiciais ajuizadas. Hoje ainda eu tenho quase 162 ações judiciais aqui desse período pandêmico. Boa parte delas ainda não foram julgadas, né? Não tiveram seu desfecho, na verdade, já tivemos audiência. Então foi um período trabalhista, tanto para trabalhador quanto para empregador, de muita dificuldade, muita dificuldade. Basta vermos na nossa região, quando você anda aqui em Ilhéus e Itabuna, a quantidade de lojas que fecharam. Você andando ali, nas principais avenidas de comércio, você vê muita loja fechada com plaquinha de alugas. Observou isso? E a nossa região sofreu ainda mais, porque após a pandemia, a nossa região, principalmente a cidade de Itabuna e as cidades circunvizinhas, que alimentam o comércio da cidade de Itabuna, sofreram com um negócio chamado enchente. Teve comerciantes que perderam tudo, trabalhadores que até hoje estão sem emprego. Olha, beleza, coloca lá no seguro-desemprego. Aí tivemos aquela alteração do seguro-desemprego agora, não pega mais 5, pega 1 ou 2 parcelas. Então a vida do trabalhador nessa seara trabalhista ficou um pouquinho complicada. Com certeza, e você veio tocando num ponto bem importante, né, que os trabalhadores, principalmente os comerciantes, passaram por essa fase de enchentes agora, e muitos deles nem conseguiram se recuperar, infelizmente alguns foram atingidos novamente, né, nessas chuvas dos últimos dias. Então, realmente foi uma fase difícil, acredito que para ambos os lados, tanto as pessoas que contratam como os contratados, né? E, Giliardi, eu vou aproveitar a sua presença aqui, você que é super entendido do assunto, para entrar numa polêmica que está rolando nas redes sociais nos últimos dias, que foi o caso da menina que teve o seu rosto cortado no ônibus, né? Essa moça reside aqui na cidade de Itabuna e durante uma viagem ela teve seu rosto cortado no ônibus. E eu estava lendo algumas informações sobre o caso e eu vi que o caso foi categorizado como lesão corporal leve. E durante os depoimentos, né, das pessoas que estavam no ônibus, a polícia encontrou uma moça que estava com uma faca na bolsa e ainda assim não efetuaram a prisão, alegando que não tinha prova suficiente para realizar a prisão dessa moça que estava, né, com a faca, com a arma branca dentro da bolsa. E aí, como que funciona isso aí? Como que é categorizado os crimes em lesão corporal leve e uma lesão corporal grave? Como que funciona isso? Você pode explicar para a gente um pouquinho? Posso sim. Olha só, esse caso está sendo um show de horrores, na verdade.
Já tem uma informação, eu estava lendo sobre isso, que a empresa se recusa, inclusive, a fornecer a imagem da câmera dentro do ônibus, alegando que a imagem da empresa estaria comprometida. Vai ficar de qualquer jeito, porque judicialmente vão ter que fornecer. Tá? Olha só, lesão corporal leve, lesão corporal média ou lesão corporal grave. Aí entende assim, que a lesão corporal grave é aquela que incapacita a vítima por um determinado tempo. Mas olha só, o rosto daquela moça vai ficar ali, de uma certa forma, desfigurado por muito tempo. E toda vez que ela olhar no espelho, ela vai lembrar disso. Não seria uma lesão corporal um pouco grave? Toda, né? Ela vai passar por cirurgia plástica. Tá? Aí vai depender muito do Ministério Público, porque muitas vezes o Ministério Público ele não segue em sua denúncia o que o delegado de polícia colheu. Tá? Agora, o ponto principal disso aí eu lembro de uma frase que a turma dos Dados Maria sempre falam: ser mulher no Brasil é não ter 1 minuto de sossego. Olha o que dá na cabeça do ser humano, cortar o rosto da outra pessoa dormindo. E aí eu imagino, já pensou se fosse o pescoço? Teríamos um homicídio, não saberíamos quem foi, não saberíamos como ocorreu. Como advogado, como defensor dessa causa, eu sempre ando batendo assim, que as autoridades tomem as medidas cabíveis com a mão pesada do Estado, para servir de exemplo para os demais. Com certeza. E a própria vítima relatou, Giliardi, que provavelmente só não conseguiu, né, pegar o pescoço dela porque ela estava com um edredom enrolado no pescoço. Então poderia ter sido algo muito pior. E assim, outra pergunta que eu ia te fazer era justamente essa: se esse caso não poderia ser configurado como tentativa de homicídio. Poderia analisar para ver justamente isso. Porque se ela tentou pegar o pescoço da vítima, tentativa de homicídio. Não venha ninguém me dizer que eu vou passar uma faca no pescoço de brincadeira. Não estava querendo matar, estava dar um susto. Né? Não existe isso aí, não. Aí é preciso que, como eu falei, nós temos grandes avanços, mas temos profissionais que, de uma certa forma, e aí a gente não pode, né, culpar a instituição Polícia Militar, a instituição Polícia Civil, não. Nós devemos individualizar a culpa. Nós temos profissionais que deixam a desejar. Precisa-se ter uma investigação mais séria, precisa-se ter uma investigação um pouco mais aprofundada para saber justamente isso. Pode não ter sido uma simples lesão corporal, pode ter sido uma tentativa de homicídio. Eu gostaria de te fazer uma outra pergunta. A partir do momento que esse caso for julgado, se ele for realmente categorizado como uma lesão corporal leve e o Estado não arcar com o custeamento de uma cirurgia plástica para a vítima, esse custeamento seria encaminhado para a agressora? Olha só, individualizando a agressora, realmente sabendo que foi a agressora, ela vai responder a parte crime, lógico, vai pegar uma lesão corporal leve, não pisa nem na delegacia, né, vai ser feita uma suspensão condicional do processo, todas aquelas tratativas, mas a ação civil, que é uma ação de reparação de danos, ela é cabível nesse caso, e a agressora deve reparar todo o dano através de uma ação civil. Aí a vítima pode pedir essa reparação, e deve pedir essa reparação, porque aí o procedimento estético vai ser um pouquinho caro. Além de caro, é um procedimento que psicologicamente, né, Carol, uma cirurgia plástica, eu falo que cirurgia é sempre cirurgia, é doloroso. Só quem sabe a dor que está sentindo é ela, então... Com certeza. E além do processo ser doloroso, porque uma cirurgia é invasivo, é doloroso, é arriscado, tem toda a questão do psicológico, do emocional, como vai ficar o emocional dessa mulher que saiu da sua cidade para fazer um curso, né? Que ela saiu, ela é enfermeira, faz enfermagem, a menina. Então, como fica a cabeça dessa menina que saiu da sua casa em perfeito estado e vai voltar com uma cicatriz imensa, vai precisar ser submetida a procedimento cirúrgico, né? Então, assim, todo o dano psicológico também que foi causado, cabe reparação, não é? Ô, Giliardi, e aquela questão de você não se sentir seguro em lugar nenhum, né?
Tá complicado, Carol. Tá complicado. Eu acho que o ser humano perdeu um pouquinho da... Eu acho que o ser humano perdeu um pouquinho da... Não é nem da noção, é do respeito ao próximo, do respeito ao seu semelhante. Porque tá complicado. A gente tá vendo cada absurdo. Esse é um deles. Né? O ser humano parece que está exteriorando alguma coisa que estava guardada pós-pandemia, que estamos vindo aí agressões gratuitas, agressão por política, agressão por qualquer coisa. Hoje em dia, até você dar um bom dia na rua, tá arriscado. E a pessoa entender que é um deboche, que é alguma coisa, tá meio complicado. Realmente, está difícil demais conviver em sociedade. Porque antigamente, ambientes como esse, com câmeras, com muitas pessoas, eram ambientes que as pessoas se sentiam seguras, né? Tipo, quem vai fazer alguma coisa comigo em um ambiente com câmera e com vários outros passageiros? Eu até vi que a empresa, né, de ônibus, ela forneceu as imagens. O que me surpreendeu foi só a questão, né, de ter sido um fato que aconteceu ali, a menina com corte, com a possibilidade de ter achado aí a suspeita, porque a gente não pode nem dizer que é a condenada, porque não foi condenada a nada, né? Ainda foi uma suspeita. E eu sinto que às vezes os casos ficam meio que sem resolução, né? Era a questão também aí da mulher, né? O medo de denunciar era esse. A gente finalizou, entrou nessa entrevista, só que eu fiquei até com uma pergunta para fazer, porque a gente sabe que tem muitas mulheres nos assistindo e, infelizmente, muitas até que sofrem, né? A violência. E, Giliardi, eu queria só voltar no outro assunto rapidinho para fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Em cunho de informação mesmo para quem está assistindo e que está passando por isso, com relação à medida protetiva. Quando o acusado ele fura a medida protetiva, qual é a providência que essa mulher tem que tomar? É procurar a polícia? O quê? Imediatamente para a polícia, para a Ronda da Penha. Ele vai ser conduzido à delegacia e medida protetiva, pode dizer já de pronto a prisão dele. Carol, não estou conseguindo ouvir seu áudio. Tá conseguindo ouvir agora? Tô sim. Pronto. Agora, com relação ao direito trabalhista, né, que a Heloísa citou aí a questão da pandemia, a gente viu que na pandemia muitas empresas, de fato, passaram seus trabalhos para o home office. Ok. Em casos de empresa que estão em home office ainda, só que ela exige do funcionário trabalhar depois do horário de trabalho, que muitas vezes o patrão ele acha que porque o funcionário está em casa, qualquer hora ele pode ligar para pedir alguma coisa e a pessoa tem que resolver por ela estar em casa. Isso é uma prática correta ou seria uma prática abusiva de trabalho? Qualquer coisa depois do horário de trabalho previamente combinado, né? Se não foi previamente combinado que você fique ali em espera, que a turma chama de plantão, né? Qualquer coisa disso é uma prática abusiva. O patrão tá ali ligando toda hora, a cada 5, 10 minutos. Não, mesmo em home office, a carga horária ela é estabelecida. Ou a carga horária ou meta de trabalho. Não existe patrão estar ligando para funcionário 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Quer fazer isso? Pague como sobreaviso, né? Quer ter essa exclusividade, ó? Coça o bolso. Pagar uma hora extra, no caso, se for querer que o funcionário trabalhe depois. Porque você, quando está de sobreaviso, né? Minha turma, por exemplo, ninguém vai para o culto orar, porque está de sobreaviso. Ninguém vai tomar um chazinho verde daquele chazinho que vem numa garrafinha verde, porque está de sobreaviso. Então, deve-se pagar nessa exclusividade. Com certeza. Tem mais uma pergunta, Heloísa? Eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora, Giliardi. Vou manter a identidade dela em segredo, como ela pediu, e ela gostaria de saber, na situação de ela tem uma medida protetiva, e aí essa medida protetiva foi retirada porque ela voltou com o agressor. E aí agora ela quer saber, para ela ter novamente essa medida protetiva, ela precisa fazer todo esse processo novamente ou essa medida protetiva ainda é válida? Não, se a medida protetiva ela decaiu, como a gente chama, e ela está em estado de vulnerabilidade, né? Eu aconselho que ela faça essa medida protetiva. Tem toda uma rede de apoio, tem a Ronda Maria da Penha, tem o Dado Maria, tem a Comissão da Mulher da OAB Itabuna. Procura essa rede de apoio, porque essa rede de apoio vai lhe dar coragem,
né, para ser feito o que precisa, para você se afastar desse ambiente tóxico, tá? É preciso entender, mulher, que tem vida, sim, continuidade, a vida segue sempre, tá bom? E que esses tropeços da vida servem para você aprender e caminhar para frente. Vocês já observaram que os tropeços, quando a gente aprende, a gente sempre vai um pouquinho mais para frente? Com Então, certeza. eu aconselho essa mulher que faça. Rapaz, é porque é complicado, né? A pessoa, toda aquela situação que a gente falou, é incrível como o agressor, ele consegue ainda conseguir a confiança da vítima, né? Depois da situação. Exatamente. Então, além do apoio que você tem que ter do advogado, ainda tem que ter o apoio do psicólogo, né? É todo um trabalho, uma rede né? familiar também, né, Carol? É o que a gente estava conversando aqui no dia que a Lara Calar, que estava aqui, da importância da mulher ter o apoio familiar, né? De ter uma rede de apoio nessa fase, porque às vezes continua por uma dependência financeira, muitas vezes por uma dependência emocional de achar que não vai viver sem aquele cara. Então, ter a família perto, ter os amigos perto para ajudar nesse processo é de extrema importância, não é? Com certeza. E uma rede de apoio, de uma certa forma, eu falo por isso, procura uma rede de apoio verdadeira. Sabe por quê, Elô? É como eu mencionei no início. Tem muitos amigos que estão preocupados com o status social ou com o status do agressor. Olha, não faça isso não, você vai acabar a vida dele. E a vida da pessoa que está sofrendo aquela agressão, aquele condicionamento? Será que é maior ou menor a vida dessa pessoa? Então, tem toda essa rede de apoio, mulher. Sabe por quê, Carol? Porque muitas dessas mulheres agredidas estão longe de sua família. Imagine aí, por exemplo, aquela mulher que sai lá do interiorzinho, que aí vem para a cidade grande, o elemento lá, o espirro de tripa, que eu chamo esses agressores aí, tem uma rede, aí ele separa, inclusive, essa mulher de toda a vizinhança ali, de qualquer tipo de rede de apoio. Ele mantém, de uma certa forma, ela como uma refém. Então, nós temos essa rede secundária, que é o que? Comissão da Mulher, Ronda Maria da Penha, né? Tem toda essa rede de apoio. Então, procure essa rede de apoio, se você tiver, tá bom? Que certamente será atendida, será ajudada. Porque não é fácil, Como diz o das Marias, né? Sou uma, mas não sou só. Então, você, mulher, saiba que não está sozinha, que tem uma rede de apoio que pode te atender. Ô, Giliardi, com relação aí os processos aqui, as varas de Itabuna, os processos estão correndo bem ou vocês estão tendo dificuldades? Que a gente viu que na pandemia, né, as coisas aconteceram mais em home office até para vocês mesmos, as audiências, facilitou muita coisa, né, porque pequenas diligências que às vezes tinham que ser presenciais, aí era remarcado, porque advogado por parte da acusação não ia. Hoje isso reduziu bastante, né, com essa possibilidade de fazer as audiências aí virtuais. Demais, é uma coisa que veio para melhorar. Eu estava conversando com a turma do escritório aqui, eu estava fazendo uma audiência, terminei uma audiência em Itabuna, fiz uma audiência em Barreiras, observe, já estou dando entrevista online, tá? E veio para melhorar, são pequenas diligências, que nem tanto advogado quanto parte não perde o tempo se deslocando lá. E em Itabuna, a Justiça do Trabalho tem sido bem célere. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para a turma da 4ª Vara, o juiz Dr. Cairo Júnior, o Otávio, que eu nunca vi uma vara andar tão rápido em minha vida, igual a 4ª Vara. A Justiça do Trabalho de Itabuna tem dado conta do recado, a turma tem trabalhado, mesmo em home office, eu achei até que o home office melhorou a produtividade do que presencial. É uma opinião, mas... E realmente, Giliardi, eu acho que o fluxo do trabalho deles realmente aumentou. Meu pai, inclusive, estava trabalhando até então em casa, né, em home office. Meu pai também trabalha lá na Justiça do Trabalho aqui de Itabuna. E eu percebi que no home office a resolução desses processos ocorreram de uma forma muito mais rápida. Veio para melhorar, né? A tecnologia. E para ganhar tempo, tem processos que não tem necessidade de estar lá na vara. Por exemplo, uma conciliação você faz online em menos de 5 minutos. Com certeza. É verdade, Giliardi. Temos alguma pergunta, Elô? Não.
não temos mais nenhuma pergunta aqui que a gente abriu, né, para os espectadores, para mandarem. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui alguma perguntinha para a Giliardi, temos nosso WhatsApp, né, Carol, que a gente só recebe mensagem, não é ligação. A gente pode colocar o número do WhatsApp aí, produção? Com certeza. Ô, Giliardi, eu queria que você deixasse até a possibilidade aí do endereço para as pessoas que estão assistindo e que querem encontrar, gostou aí do papo do advogado, já conhece a esposa, agora conheceu ele, Giliardi, famoso aqui em Itabuna. Inclusive, eu ia até falar uma coisinha, que Giliardi, ele não é só advogado, eu fiquei sabendo que é chefe também, né, de cozinha, que cozinha bem. Acompanho ali nos stories, fico vendo, eu falei, olha, né, é doutor da cozinha também. Não, ele é o famoso Bombril, 1001 utilidades. Esse homem faz tudo, gente, tudo, tudo. É professor, é advogado, é conselheiro, é tudo ele. Nós trouxemos a Lara, né, a mulher dele, e aí a gente conheceu um pouco do trabalho da Lara, hoje a gente está conhecendo um pouco do trabalho dele. E só para finalizar, Giliardi, eu tenho uma perguntinha que é mais pessoal minha, só que eu queria muito te fazer. Eu observo que, ultimamente, a gente está tendo muito mais o aceitamento do trabalho dos advogados criminalistas, que antes a gente tinha uma situação um pouco de preconceito, né? De falar, ai, defende o errado, ai, esse povo só defende gente errada. E hoje eu vejo que vem sendo bem mais aceito, bem mais entendido o trabalho do advogado criminalista. Qual que você acha que foi o ponto para as pessoas compreender um pouco melhor esse trabalho de vocês? Observe, Carol, a gente parte justamente desse princípio que você falou aí. Olha, o que é certo, o que é errado. Por exemplo, só defende bandido. Se analisar ao pé da letra, ao pé da lei, falar, eu sou legalista, bandido bom é bandido morto. Vamos matar todo mundo. Quer ver? Um negócio rápido. Quem aqui não já baixou música da internet sem autorização autoral? Quem aqui não já pegou aquele livro, aquela canetinha emprestada e não devolveu? Apropriação. Né? Eu já roubei uma caixa. Eu já roubei caneta. Informação e injúria. Só nessas 3 brincadeirinhas já são 12 anos de cadeia. Pois é, Giliardi. Inclusive, eu já roubei uma borracha na época da alfabetização. Achei bonitinha e roubei. Aí cheguei em casa, né? Os pais. Antigamente tinha muito esse costume, acho que hoje deve ter também, de abrir a mochila do filho para conferir as coisas. Aí minha mãe viu essa borracha, me fez devolver. Passei uma vergonha, chorei na frente da classe inteira. Mas você viu o quê? De lição, eu vi que era errado aquilo. Então não fiz mais. Mas realmente todo mundo já cometeu um tipo de furto na vida. E aprende, né? A gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Realmente na infância é que forma aí o caráter, né? Com certeza. Da criança. Por exemplo, a gente fala, matar alguém. Qualquer um aqui pode matar alguém e vai precisar de um advogado criminalista. Fácil. Alguém vem lhe agredir com a faca, por exemplo, você automaticamente se defende, essa pessoa escorregou, bateu a cabeça no meio fio, morreu. Artigo 23, legítima defesa, você vai precisar de um advogado criminalista. Então, por uma fatalidade dessa, você é bandido? Não é. Então, nem todo mundo que está lá é bandido. Uma hora alguém vai precisar de um. Às vezes tem inocentes, né? Às vezes a gente brinca, a cadeia tá cheia de inocentes. E em alguns casos tem mesmo, né? Tem algumas. Mas também ninguém tá lá de graça. Tem esse negócio também. É algo que meu tio sempre fala dentro de casa, lá dentro ele sempre fala, bandido bom é bandido morto até não ser da nossa família, porque assim, quando você fala, né, da quantidade de coisas que a gente faz ao longo da vida que poderia ser considerado um crime e que a gente não enxerga dessa forma, eu vejo aí tantas pessoas compartilhando esse discurso do bandido bom é bandido morto, mas não paga a pensão do filho, né, sonega imposto, então assim, que também seria um crime, então bandido bom é bandido morto, no caso, você tem que morrer também. Então eu vejo que hoje em dia a aceitação do trabalho do advogado criminalista é bem maior, o respeito pelo trabalho de vocês, até porque eu acredito que todo mundo merece defesa, né? Todo mundo merece uma defesa. E eu acho que é isso que vocês veem. Federal, né? O direito está lá tipificado na Constituição Federal e fala, eu defendo a Constituição. Pronto, então você defende o direito de defesa de todo mundo. Porque o contraditório e ampla defesa não serve para mim, não, serve para ti também, né? Então. É verdade, viu, Giliardi? É verdade. Tem que olhar aí os dois lados. Ambos os lados. Sabe por que a gente fala assim? Enquanto a dor está no outro,
beleza, eu posso falar, eu posso criticar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas quando a dor vem pro eu ou para minha família, agora serve o direito, agora bandido bom não pode ser bandido morto, não. Tá em minha família, entendeu? Com É bem certeza. relativo. É verdade, é isso mesmo. Com certeza. Ô, Giliardi, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta aqui, que foi até uma conhecida que me mandou. Ela está com uma certa dúvida com relação à justa causa. Quando a empresa dá uma justa causa para o funcionário, ele de fato ele fica sem receber os seus direitos, porque no caso dela, ela levou uma justa causa, mas ela não está recebendo nada, não recebeu nada. A empresa disse que ela não tinha nada a receber por conta dessa justa causa que ela levou. Olha, não é bem assim. Uhum. Período de trabalho, pode não ter o FGTS. E assim, precisa se ver se realmente essa justa causa, configura-se uma justa causa. Né? Porque na Justiça Trabalhista nós temos uma ação chamada Ação de Reversão de Justa Causa, porque muitos empresários, muitas vezes, abusam do direito, né? Se acham em legisladores, isso é para justa causa, e não é. Todas as linhas lá do 482 da CLT lá, é um rol taxativo de uma certa forma, mas deve ser baseado em provas inequívocas, tem todo um procedimento. Eu aconselho a sua amiga primeiro procurar um contabilista ou um advogado da confiança dela para que faça os cálculos certinho, porque tem muito patrãozinho esperto aí. Isso só acontece lá na Suíça. Não tem nenhum patrão esperto, não. Ô, Giliardi, e no caso de não ser assim contratada de uma empresa, que ela é contratada de um órgão público, ela ficou com medo, inclusive, de procurar um advogado por aconselhamento, inclusive, dos próprios colegas, que informaram, se você procurar vai ser pior, você não vai conseguir mais nenhum emprego em órgão assim. Depende, por si só, uma justa causa em órgão público, é por isso que é procurar o quanto antes um advogado para reverter essa justa causa, para que ela não tenha o seu currículo manchado. E uma demissão em um órgão público, ela requer todo um procedimento que deve ser baseado no contraditório e na ampla defesa, né? Deve ser feito lá um processo administrativo disciplinar. Dentro do processo administrativo disciplinar deve ser respeitado contraditório e ampla defesa em todas as suas fases, para até chegar a uma decisão de exoneração do servidor. Então, tem todo um procedimento aí que deve ser seguido, deve ser respeitado. Não é bem assim, não. Não procure um advogado que vai ficar pior. É isso que eu falo. É esse tipo de discurso que afeta a mulher da Lei Maria da Penha. Não, vai ficar pior. A comunidade toda vai ficar sabendo. Né? Então, eu aconselho, procure um advogado. Giliardi, eu estava acompanhando nas redes sociais, eu vi que vocês estão construindo, né, um novo escritório. E para as pessoas que desejam procurar o seu trabalho, o trabalho da Lara, né, o trabalho de vocês na área da advocacia, quem viu aqui gostou da sua conversa, do seu papo, até porque é um dos melhores advogados aqui da cidade, eu falo sem medo de errar. Você e Lara atuam muito bem. Então, para quem deseja adquirir, né, os serviços de vocês como advogados, onde podem encontrar vocês? Onde te encontra? Onde consegue encontrar a Lara? O das Marias? Olha só corrigindo, não são 3. Una e Tapetinho. Assim, observe, tem a rede social, @JPGiliardi, tá? Para esse ano, só em caso de emergência mesmo, porque a agenda já está até março do ano que vem. Tem um de Lara também, @Giliardi, e tem um @das Marias. Mulher, você que precisa de apoio, você que está sendo vítima de violência doméstica, chama o das Marias lá, chama as Marias lá, no @das Marias, tá? Você vai encontrar uma rede de apoio. Tem a comissão da mulher da OAB também. Pode procurar. Aquele momento em que o agressor saiu de casa, entra rapidinho no seu celular e conversa. Precisa nem ir fisicamente. Tá bom? E lembrando, né, vale a gente lembrar para o público que está assistindo, você que é mulher, que precisa dessa rede de apoio, das Marias é formado por mulheres advogadas e uma professora
que estão dispostas a fornecer essa rede de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de exposição. Então, para quem precisa desse lugar seguro, porque é como eu chamo das Marias, o lugar seguro, o do sou uma, mas não sou só. Então, pode estar procurando elas via Instagram, da forma que se sentir mais confortável, não precisa ser presencial, como o João Paulo vem falando. Então, mulheres em situação de vulnerabilidade que precisa dessa rede de apoio, vocês podem estar contando com o das Marias. E, para quem se interessar pelo trabalho do João Paulo Giliardi, pode estar entrando em contato com ele via Instagram e em situações de emergência para esse ano, né? Porque a agenda do homem é cotada. Mas quem deseja ir conversar com você presencialmente, Giliardi, consegue te encontrar onde? Até junho, maio, Una ou Itabuna. Itabuna a gente vai estar divulgando a nova sala em breve, tá? A sala atual está passando por reforma. Mas só entrar no @JPGiliardi, vai ter alguém lá para atender vocês. Tá bom? Viu, Giliardi? Nós gostaríamos de agradecer sua participação aqui, por esclarecer as dúvidas de muitas pessoas. Eu tenho certeza que essa entrevista foi enriquecedora para quem está nos assistindo. Deixar o espaço aqui aberto para você, quando quiser vir presencialmente, bater um papo com a gente, falar mais um pouco, de repente até de alguma área específica, porque hoje foi bem geral, né? E o espaço está sempre aberto para vocês. Agradecer você, Lara Kauark Giliardi Advocacia, pela atenção e pelo espaço. Eu é que agradeço, Elô, Carol, pelo espaço. Qualquer coisa, estamos sempre à ordem, tá bom? Para falar de direito, para falar de culinária também. Um abraço. A gente já pode marcar aí, chegando o Natal, a ceia. Eu quero saber como é que vai ser essa ceia aí. O que Giliardi, o doutor da cozinha, vai ser doutor da cozinha. No Natal eu vou fazer um negócio. Aí, pronto. A gente vai marcar então uma entrevista para falar de culinária. Mas para falar de culinária, você vai ter que trazer algum prato para a gente apreciar. Pode ser aquela lagosta, a lagosta. A lagosta? Isso. Pode ser. Tá devendo, viu, Giliardi? Tá devendo. Tá bom. Obrigada, Giliardi. A gente conversou aí com o doutor Giliardi, ele que é advogado, né? Também professor, chefe de cozinha. A gente vai abrir outras pautas aí com o Giliardi, porque assunto não falta para falar com ele. E você aí que está me acompanhando agora, o INSS deve paralisar as atividades nessa quarta-feira. É isso mesmo. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, alertou o governo federal que deve paralisar as atividades na próxima quarta-feira devido ao quê, pessoal? Ao recente bloqueio orçamentário. Em ofício ao qual o CNN teve acesso enviado ao secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto Antunes Culau, o órgão afirma a falta de recursos causará grave prejuízo ao funcionamento desta autarquia, ocasionando suspensão de contratos a partir da próxima quarta-feira, 7 de dezembro, bem como deslocamento de servidores de forma imediata, impactando aí consequentemente no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS. Isso poderá levar aí ao fechamento de agências. A gente sabe que muitas pessoas dependem aí das agências do INSS para resolver suas coisas, né? E a suspensão de perícias, atraso em pagamentos do INSS e interrupção de contratos com terceirizados. O ofício é assinado aí pelo... Teve um erro aqui no texto, mas o ofício ele foi assinado pelo presidente do INSS, isso mesmo, o Guilherme Gastadelli, foi encaminhado à Secretaria de Orçamento na sexta-feira. Dia 2 foi encaminhado esse ofício e amanhã, quarta-feira, deve-se iniciar aí as paralisações. O impacto aí das restrições, né, orçamentárias para o âmbito do INSS. Atualmente há cerca de 18 mil pessoas trabalhando no INSS, entre elas funcionário do Instituto. Alguns foram ouvidos aí pela CNN. O cenário é descrito como o fim do mundo ou tecnicamente, né, um desligar.
Então a gente está aí a gente se depara com essa notícia aí de fechamento do INSS, o que prejudica muito aqui, porque a gente sabe que muitas pessoas dependem do funcionamento, principalmente com relação às perícias aí, que tem que ser realizada todo ano. Sabe que são muitas pessoas que são beneficiárias aí do INSS e que precisam desse serviço funcionando de maneira correta para poder cumprir esses prazos e até mesmo receber seus benefícios. Isso serve também para aquelas pessoas que foram afastadas, né? Esses casos de afastamento, seja por motivo de doença ou até afastamento ininterrupto de emprego, pessoas que realmente precisam se aposentar por invalidez, elas precisam estar passando por essa perícia. E com o INSS fechado, a gente sabe que acontece atraso e prejudica aí o cidadão que precisa receber, né, o seu benefício, a sua aposentadoria. Infelizmente, o cidadão fica até numa situação difícil, né, Carol? E eu tô aqui com mais uma notícia, Carol, da Operação Luz da Infância, que a gente falou há pouco. Eu relatei há pouco que foi preso, né, um gerente de um hotel de Salvador, e agora sai a notícia de um dono de lan house que foi preso também pela mesma operação lá em Vitória da Conquista, Carol. O proprietário de uma lan house foi preso em flagrante em Vitória da Conquista por posse de pornografia infanto-juvenil na manhã dessa sexta-feira, dia 6, durante a 10ª fase da Operação Luz da Infância. O homem foi capturado durante o cumprimento de mandato de busca e apreensão por equipes da Delegacia da Criança e do Adolescente. De acordo com a delegada Rosilene Moreira Correia, coordenadora da ação no município, artigos de informática foram apreendidos na casa do suspeito. A ação está em sua 10ª edição e acontece também nos estados da Amazonas, Espírito Santo, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além do Distrito Federal. Então tivemos aí mais um caso de apreensão pela Operação Luz na Infância, que é a operação que visa retirar de circulação qualquer tipo de material de pornografia infantil. Eu quero até parabenizar, né, os integrantes dessa operação. Realmente é uma operação que a gente precisa ter sempre. A gente sabe que tem muitos crimes virtuais. As pessoas às vezes nem imaginam, né? E ainda mais, Carol, nesse caso que veio menores, de um dono, né, de lan house, também, né? Que é uma pessoa ligada provavelmente à informática, com fácil acesso de espalhar esse tipo de conteúdo, né? Então a Polícia Federal vem fazendo um trabalho maravilhoso com essa Operação Luz da Infância. E a gente sabe que existe muito esses crimes virtuais, né? Com certeza, muitas vezes Carol, se passam por outras pessoas, né, Luísa? São homens que às vezes se passam até por crianças, por menores, para aliciar. A gente deu até um caso, eu não sei se você lembra, Carol, em que se passava por pais de outra criança para atrair as crianças, né? Então a gente vem relatando, a gente relatou também o caso do abuso sexual que existiu aqui na cidade de Itabuna, em que foi na própria casa da vítima, né? Ele chegou pedindo água, aproveitou do momento, lembra? Em um dos condomínios, justamente, né? Carol. Acho que foi Jardim América, justamente assim. Isso. Lembro sim. Infelizmente a gente se depara com esses casos. Para mim é um dos piores casos de abuso. E tem que existir aí punições severas para esse tipo de crime. E acredito que por sermos mulheres, Carol, a gente sente ainda mais, porque a gente vê a vítima, principalmente naquela situação de vulnerabilidade, né, de ter sido violada daquela maneira, e não tem como a gente não sentir, a gente como outra mulher, não se colocar no lugar. E quando se trata de pornografia infantil, que é crime relacionado à criança, pornografizar, colocar a criança numa situação, né, de pornografia realmente é algo que mexe muito comigo. Eu acredito que mexa muito com qualquer mulher que veja esse tipo de situação. Então, eu acredito que essa iniciativa da Polícia Federal, visando tirar esse material de circulação, foi uma das melhores operações que foram impostas aqui no nosso país, que a gente vê que já vários estados tiveram um retorno excelente, né, de prisões e de retimento desse material. Realmente é algo deplorável, né? A palavra é essa. E falando aqui, Itabuna inaugurou, viu? A prefeitura inaugurou o Departamento de Tributos em Ambientes Modernos. A partir de segunda-feira, foi isso mesmo, o Departamento de Tributos da Secretaria da Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Itabuna passou a funcionar em novo endereço. Aí para melhor atender, né, os cidadãos da cidade de Itabuna.
agora com ambiente também climatizado, viu? O setor está localizado na Avenida Manuel Chaves, no São Caetano, no imóvel onde funcionou o Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. No primeiro dia de funcionamento, o secretário da Fazenda e Orçamento, que é o Davi Dutra, afirmou que no novo ambiente oferece mais conforto aos contribuintes e aos funcionários do Departamento de Tributos. Segundo ele, o imóvel antigo, anexo ao Centro Administrativo Firmino Alves, era inadequado. Carecia aí de reformas estruturais há muitos anos, era insalubre. Ele diz o seguinte: com a sensibilidade do prefeito Augusto Castro, pensamos um novo e confortável espaço para colaboradores e contribuintes. A partir de agora, todos serão atendidos com qualidade de sempre do departamento, disse o secretário. Já o supervisor de tributos, o Marco Antônio Santos, ressaltou a disposição da atual gestão municipal em oferecer um local adequado para os servidores públicos relativos à área tributária. A mesma opinião tem o agente de tributos, o Erlon Magno. Para ele, os contribuintes passarão a ser atendidos com maior presteza, enquanto seus colegas e ele ganharão condições de trabalho adequado. Com a mudança, vamos prestar melhor atendimento aos cidadãos e desempenhar atividades internas, atendendo diretamente aí o contribuinte, afirmou. Mas os serviços online pelo site oficial da Prefeitura e pelo aplicativo do WhatsApp continuam e o número é o 739-8102-7288. Então, para você aí que quiser o atendimento online, a gente se acostumou bastante, né, com esse atendimento online. E facilitou mesmas coisas a vida de muita retornando. gente, né, Carol? Só o fato de você não precisar sair de casa, né, poder resolver tudinho ali do seu sofá, é ótimo. Verdade. E a gente tem vaga também de emprego para Itabuna nesta terça-feira. O Cine Bahia anunciou aí as vagas. A gente tem vaga exclusiva para pessoas com deficiência também, tá? Aquelas vagas PCD. E vagas também para quem não tem experiência, o que é importante. Muitas pessoas não têm experiência e tem dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Então aqui eu vou estar anunciando vagas para você aí que também não tem experiência, que é para operador de telemarketing ativo de vendas. Não exige experiência, tá? E tem que ter apenas o ensino médio completo e a maioridade, obviamente. A gente tem aqui auxiliar de produção, PCD também, vaga para pessoas com deficiência física, auxiliar de escritório. Para essa vaga, exige experiência mínima de 6 meses e conhecimento em Excel e Word. O salário é de R$ 1.212. Garçom, analista fiscal, auxiliar contábil, ajudante de carga e descarga, auxiliar administrativo, funileiro de automóveis, pintor de automóveis, operador logístico, operador de máquina costal, que são aquelas máquinas agrícolas, pessoal. São 2 vagas, inclusive, viu? E tem que ter disponibilidade de trabalho e residir aqui em Itabuna. Essa é uma das recomendações da vaga. Técnico de enfermagem do trabalho também necessita residir na cidade de Itabuna. Operador de telemarketing, né? Operador de telemarketing aí tem 10 vagas. Então, é bastante vaga aí para você que está desempregado e não tem desculpa de experiência, viu? Não exige experiência e apenas o ensino médio completo. Técnico de refrigeração, precisa ter curso técnico em ar-condicionado, experiência mínima de 6 meses na área, habilidade com refrigeradores, lavadoras, micro-ondas, bebedouros e residir na cidade de Itabuna também. É muito simples para você que está acompanhando e se interessou em alguma dessas vagas, é só procurar o Cine Bahia, que fica ali no primeiro piso do Shopping Jequitibá. Eu agradeço a você, o nosso horário está chegando ao final, a gente vai encerrar a nossa programação, mas retorna amanhã, quarta-feira, com o quadro PQP, e agora vocês vão ficar aí com mais notícias, que é com Alerta Cidade, né? Exatamente, agradecer o carinho da audiência, né, e vocês passarem amanhã de vocês aqui com a gente. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente, né, Carol? E até amanhã.